Sejam muito bem-vindos ao canal. Esse vídeo tem como principal objetivo explicar um pouco o que é esse canal, que na verdade existe há 6 anos, mas que esse ano, em 2026, ele acabou sendo priorizado em relação a outras redes sociais do negócio. Sou Pedro Girador, aqui nesse canal falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas. Tô gravando esse conteúdo aqui de dentro de um navio na Noruega, aqui na latitude 81 norte, colocando em prática boa parte das informações que eu compartilho aqui com vocês. Eu viajo com pontos e milhas há praticamente 10 anos e para contextualizar um pouco o que é esse canal que passa conteúdo 100% gratuito, que não te vende nenhum curso, eu vou ter que voltar um pouquinho, tá? Eu vou voltar rapidamente falando um pouquinho da minha história. Se isso for interessante para você, você continua aqui. E para entender como que eu te ajudo nesse canal, 100% gratuito. Eu sou engenheiro mecânico. Eu me formei em 2013 em engenharia mecânica pelo Cefet e logo comecei a trabalhar como engenheiro de manutenção em cimenteira. Nessa época, eu atendia fábricas de cimento, terminais de cimento fora da minha unidade e comecei a viajar. Gostava muito, até porque eu contei no vídeo anterior, onde eu falo sobre viagem solo, que meu pai trabalhava viajando e eu tinha sempre esse sonho de trabalhar viajando, só que acabou sendo muito mais um fardo do que realmente alguma coisa positiva. Depois eu acabei indo para a parte comercial e na área comercial eu tive a oportunidade de fazer viagens mais legais a trabalho, sem muita exigência física igual era na manutenção, e acabou que esse universo de viagem foi ampliando um pouquinho as minhas possibilidades profissionais. Em 2017, eu conheci pontos e milhas de uma maneira mais intensa. Eu comecei a fazer cadastro nos programas de fidelidade, comecei a entender que não é só quem gasta muito em cartão ou quem gasta muito em viagens acumula pontos, e comecei a entender que, parece que existem algumas boas oportunidades usando pontos e milhas. Não é para todo mundo. Aqui eu falo 100% a verdade. Pontos e milhas atendem muita gente, mas não é para todo mundo. Aqui eu compartilho 100% da verdade em relação ao que eu acredito, né? Eu uso milhas para 99% das minhas viagens. Agora, que você vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa que eu? Provavelmente não. Eu tenho eu tenho flexibilidade de destino e flexibilidade de data. A maioria das pessoas acaba tendo um período de férias específico e tem que encaixar uma viagem planejada naquele momento. E aí, muitas vezes vai acabar viajando no preço pagante, na tarifa comercial, como a gente diz aqui. O Girador nasceu na verdade, ele nasceu em uma conversa informal com um amigo, quando eu morava em Sorocaba e trabalhava na FL Smith, uma empresa que hoje, que no passado já foi a maior do mundo em relação ao mercado de cimento, mas hoje acaba sendo uma das principais aí. Estava conversando com ele, falando sobre as viagens, o tanto que eu estava cada vez mais empolgado com as viagens de trabalho que eu fazia, e comecei a compartilhar de maneira muito tímida no Instagram, em 2019, nos stories melhores amigos, aquela coisa assim restrita, algumas dicas de viagem. Comecei a compartilhar como que eu viajava, seja trabalho ou seja lazer, e aproveitava uma sala VIP, aproveitava para acumular mais pontos, usava um benefício ali, um upgrade lá. Comecei a divulgar, muito tímido, com medo de ser chamado de blogueirinho. Eu acho que muita gente não começa na rede social com medo de ser chamado de blogueirinho também, o que, na minha opinião, é uma besteira, porque sim, vai aparecer pessoa zoando, caçoando, fazendo hora com a sua cara, mas a maioria das pessoas vão ficar ou calada ou vão incentivar. Eu lembro que quando eu comecei, eu até contei assim, um dia que realmente eu anunciei que ia começar a fazer, 40 pessoas elogiaram, 4 pessoas criticaram, fizeram graça. Então, é muito mais gente para ajudar do que gente para poder tentar te frear, te diminuir, tá? Em 2019, aliás, 2020, eu estava no carnaval com o Japa, que hoje continua sendo meu amigo, hoje é meu mentorado, em outros negócios que eu tenho, e ele falou comigo assim: Pedro, vamos criar um Instagram para poder falar de milha? Eu falei assim, nossa, nessa época eu estava extremamente travado,
não aparecia em rede social mal para postar foto. Eu falei com ele assim, nossa, internamente eu estava assim, que ideia horrível. Deus me livre, eu não vou virar blogueirinho não. Eu já tinha esse preconceito comigo antes de eu querer virar. Só que na hora, assim, pleno carnaval, 2020, final de noite, eu falei assim, não vou render não. Eu falei com ele assim, vamos sim. Não, legal, então te chamo semana que vem pra gente pensar no nome. Beleza. Tipo, papo de tonto, esse negócio não vai virar. Deu terça-feira, ele me chama, Pedro, aqui, pensei em alguns nomes aqui. Aí eu, nome de quê, gente? Nome do negócio de milho que eu te falei, velho. Aí ele, nossa, esse negócio foi pra frente. Agora, como? Não vou boicotar, não. Deixa eu ouvir o que ele tem pra falar. Pensei em nome aqui, Guru das Milhas. Puta merda, que nome horroroso. Eu falei assim, nossa, não tem um melhor não? Ele tem General das Milhas. Você é do Exército? Não tem nenhuma relação com o Exército. Você tem? Não. Então tá bom. Aí a terceira ele falou assim, Gerador de Milhas. Eu falei assim, nossa. Das três, eu não sugeri nada melhor. Das três, Gerador é a menos pior. Gerador de milhas, nada a ver. Pronto. Em 3 de março de 2020 nasci o Gerador de Milhas. Hoje esse canal se chama Pedro Gerador exatamente porque o canal acabou virando o meu sobrenome. Né? Muita gente começou a falar assim, Pedro quem? Pedro Gerador. Então no meio de viagem, pontos e milhas, acabou que eu acabei sendo mais conhecido como Pedro Gerador do que como Pedro Moura, que é, né, meu nome e sobrenome. E o Pedro Gerador nasceu, o Gerador de Milhas nasceu como um projeto sem muito saber o que a gente estava fazendo. Inicialmente a ideia era compartilhar informação. A gente não sabia vender na internet, a gente não sabia o que era para dar curso, nunca tinha dado curso na minha vida. Enfim, em 2020 eu comecei a produzir conteúdo em formato story, escrito, sem aparecer, o negócio foi evoluindo, tomei coragem, coloquei o rosto, comecei a produzir conteúdo para o feed, o negócio foi desenrolando até que um dia, Leandro, uma pessoa da minha cidade, falou assim, Pedro, você tem consultoria? E eu, claro que eu não tinha. Aí eu falei assim, tem. Eu sempre vou ver onde que vai dar as coisas, né? Aí ele falou assim, quanto que é? Eu falei assim, nossa, como é que eu vou vender? Como é que eu vou precificar um negócio que eu não tenho? Eu falei, R$1.000. Aí ele, tá bom, eu quero. Mas que como? Ele disse, não, você pode vir aqui em casa, era 2 horas da tarde, ele falou, você pode vir em casa no escritório às 7h30? Eu posso. Entrei no Google e falei assim, como dar consultoria? Aí explicou, era basicamente pergunta e resposta. Obviamente a consultoria é muito mais do que isso, mas naquela época era uma coisa mais simples, iniciante, e eu coloquei o computador debaixo do braço, o caderninho debaixo do outro, sentei na frente dele e comecei a fazer perguntas. Isso aqui. Ele foi me trazendo, o negócio se desenrolou. Ele recomendou 1 ou 2 pessoas, não sei, isso me encorajou a lançar um infoproduto, que era a mentoria do Gerador, e em 2020 a gente já tinha mais de 100 alunos, em 2021 a gente lançou o infoproduto com lançamento e etc. A gente chegou a ter mais de 500, 600 alunos, e no final, até 2023, a gente chegou a ter entre 2 e 3 mil alunos para curso de pontos e milhas. Curso de milhas, em resumo, tá? E 2023 eu quebrei. No mesmo ano em que eu recebi aquela plaquinha da Hotmart de R$1 milhão faturado, eu tinha pegado um empréstimo no banco de R$300 mil. Pois é. Enfim, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vim de uma família de empreendedores que me ensinaram a não empreender. Meu pai tinha granja de porco no interior de Minas e minha mãe tinha um depósito de material de construção em outro interior de Minas. Meu pai vendeu a granja e tomou um golpe, não recebeu o dinheiro e ficou sem os porcos. E minha mãe trabalhava 20 horas por dia, vivia estressada e mal via ela no dia a dia. Então assim, empreender para mim era sinônimo de coisa horrível, né? Em qualidade de vida, 0. Eu não aprendi, não investi, comecei um negócio meio que na empolgação. Nesse período aí de 2020 para 2021, eu acabei pedindo demissão do meu emprego e fiquei 100% dedicado a esse negócio que mal era um negócio, era só uma ideia com muita vontade. Então, entre os R$1 milhão faturados, que na verdade saiu muito mais em tráfego pago, em equipe, em má gestão financeira, chegou em 2023, eu estava
com uma dívida no banco de 300 mil reais. Então, nessa época, eu repensei 100% das coisas que eu estava fazendo. Inclusive, cheguei a cogitar voltar para a engenharia. Afinal, eu tinha fracassado nesse negócio de viagem. Gostava muito de viajar, tentei empreender com viagem, me ferrei. Naquele momento, eu falei assim, ó, isso não é para mim. Tentei, vi que não é para mim, vou voltar e fazer o que eu tenho formação, que é engenharia. Só que nesse meio tempo, muito graças à minha esposa, né, Thaís, as coisas se acertaram. Eu acabei mudando um pouco o meu negócio. Eu abandonei os cursos de milhas e criei uma agência de viagem. Uma agência de viagem que, eu não sei se todo mundo entende a dinâmica da agência, mas é uma agência de viagem que trabalha como a nossa trabalha. Eu só ganho dinheiro quando você compra de mim. Eu não te cobro para planejar a sua viagem, para buscar fazer as pesquisas para você, para fazer as emissões para você, para te dar assistência durante toda a viagem. Então, assim, tem todo um serviço que eu te faço, até mesmo antes de te dar um preço, que é gratuito. Eu sento para ouvir qual é a sua ideia de viagem e a gente desenha junto para entender. Olha, o que você pensou é isso aqui? É mais ou menos esse orçamento que você pensou? Ah, legal. Então agora vamos começar a detalhar. Quantos dias em cada lugar, o que fazer, qual hotel ficar, aí é onde a gente entra. E a agência de viagens que trabalha como a nossa, o meu papel é fazer com que você me escolha como seu fornecedor. Então, é muito diferente de Booking, de Hotel.com, de Decolar, porque são sites onde você mesmo vai dedicar tempo ali, com 1 milhão de informação, vai tomar a decisão e vai receber um voucher no e-mail. Eu, ao mesmo tempo que eu viajo o mundo o tempo todo, tenho muita experiência prática, antes de te dar um tanto de opção, eu vou te entender e entender aquele motivo da viagem. Qual é o padrão de viagem que você tem e qual é a melhor opção. Em época de inteligência artificial, o problema não é opção, é excesso de opção. Então, em época de excesso de opção, um chat GPT da vida vai te oferecer uma hospedagem ou uma passagem que muitas vezes parece bom para todo mundo, mas não é o melhor para você. Às vezes você tem um filho de 1 ano, você tem um pai ou uma mãe que precisa de assistência especial, tem situações específicas que é importante que a gente trate para a viagem não virar um perrengue. Então, basicamente, o que o gerador concierge faz é te ajudar desde a ideia até a volta para casa e sem te cobrar absolutamente nada por isso. Então, quando você vai tomar a decisão de comprar um hotel, o que você faz normalmente? Você vai pesquisar no Booking? Tá, aí vai aparecer uma lista com 10 páginas, 50 páginas, 100 páginas. Aí você vai escolher de acordo com sugestão de quem? Do Juninho Play de 18 anos ou da senhora, da dona Lourdes de 100? E aí, será que eles têm o mesmo perfil de viagem? Então, nosso papel é mudar um pouco esse processo. É sim, fazer com que você traga a sua ideia de viagem e que a gente pense junto com você, de maneira complementar, como que essa ideia de viagem pode acontecer para o destino mais adequado, na época mais adequada, dentro do orçamento e com as opções com melhor custo-benefício. Tá? E como agência, para eu ser competitivo, eu sempre vou buscar ter a melhor condição possível. Lembrando que a agência de viagem não te dá um preço do Booking e coloca uma margem em cima. A agência de viagem tem fornecedores exclusivos para a agência de viagem. E sim, quando você compra de um hotel, quando você compra do Booking um hotel, o hotel paga uma comissão para o Booking. Quando você compra de mim um hotel, uma hospedagem, né, uma diária, várias diárias, o hotel me dá uma comissão. É a mesma coisa. A principal diferença é o quê? Com o Booking, você recebe um voucher por e-mail e você reza para não ter problema. Comigo, nós fazemos a gestão 100% da sua viagem, desde o início, desde a roteirização até a sua volta para casa em segurança, para que a sua viagem seja, obviamente, uma jornada tranquila desde o início, evitando o perrengue e que tenha alguém para te ajudar durante todo o processo, para que você não gaste tempo nisso. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. This announcement is to remind you that in 10 minutes' time, at 9:30, we'll have a short briefing on tomorrow's plan, followed by Astrid's Bar Talk. Just kidding, it's actually Dave, for real this time. See you there in the Ambassador's Theater in 10 minutes at 9:30. Eles anunciam aqui no navio
as programações do dia. Então, de uma forma geral, eu entro como alguém para fazer junto com você a sua viagem, sem te cobrar nada a mais por isso, e tendo como diferencial viajar o mundo, conhecer o mundo, não só de forma prática para viagens do Pedro, mas como teoria e prática cuidando da viagem de milhares de pessoas todos os anos. Então, em 2023, quando eu tomo essa decisão, a gente muda um pouco o cenário. Eu paro de vender informação e passo a te prestar esse serviço gratuitamente. E aqui no canal, o que eu faço? Eu compartilho sobre as minhas viagens para você aprender um pouquinho do que é os destinos que eu acabo indo, né, como são os destinos que eu acabo indo, e também ponto e milha e hotel. Acaba que a gente consegue usar pontos, principalmente ao Accor, para hospedagens, e ponto e milha a gente usa para passagem aérea, tanto em econômica, executiva, primeira classe, no mundo inteiro. E um grande diferencial que a gente tem aqui eu te ensino a acumular milha, a entender como as milhas funcionam. E aqui na agência, eu te ajudo a usar as suas milhas. Então, aproveite os vídeos aqui do canal. Todo dia tem algum vídeo diferente, onde eu te ensino alguma coisa. Ou na prática, como está sendo a minha viagem, colocando em prática o que eu ensino, ou na teoria, quando eu estou em casa, ou quando eu estou viajando em algum momento, e eu estou ensinando o que eu fiz para conseguir desfrutar, seja de uma passagem aérea ou de uma hospedagem com mais conforto e mais desconto. Assim, sempre que você tiver as milhas e falar assim, quer saber? Eu não vou fazer isso não. O Pedro faz isso para mim, ainda cuida da minha viagem toda, e ele conhece muito o destino. Noruega, onde eu estou, é o 32º país que eu conheço, e essa contagem vai continuar. A ideia é que realmente eu consiga ter a vivência prática em todos os destinos que os nossos clientes queiram conhecer. Para te falar não só o que vídeos gerais e informações em blogs te contam, mas te passar a minha opinião baseado no que eu entendi sobre o seu padrão de viagem, sobre o que é o seu sonho de viagem e conseguir complementar para fazer com que a viagem seja uma jornada completa, cuidada por nós e que você viva isso sem gastar tempo desnecessário e também sem gastar mais do que realmente precisa. Eu já adianto que na grande maioria das vezes, quando você escolhe a nossa agência de viagem para cuidar da sua viagem, fica muito mais barato do que você fazer sozinho. Eu não consigo prometer, porque cada caso é um caso. Mas uma coisa é certa, se você toma a decisão de viajar sem consultar a gente, é certeza que você vai estar colocando em risco uma economia de tempo e de dinheiro. E assim, eu acho que um detalhe é muito importante. Aqui eu te ajudo a viajar com as suas milhas. Se você não tem as milhas, você pode obviamente contar com a nossa ajuda. Mas na agência a gente vai te fornecer a passagem, hospedagem, passeio pelo preço de mercado. É o preço que as coisas são. O grande diferencial é que você vai ter o nosso tempo, a nossa experiência e o nosso serviço de assistência durante toda a jornada. Em resumo é assim, você tem as milhas, você também tem tudo isso e ainda vai ter a economia com a nossa ajuda para usar suas milhas para a sua viagem quando houver disponibilidade. Você não tem as milhas? Não adianta, não tem o que fazer. Você teria que fazer isso sozinho ou pode contar com a nossa ajuda para cuidar disso tudo para você. Nesse caso, a economia vai ser naturalmente menor porque você não tem as milhas, tá? Mas no geral, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu te dou informação de graça, não te vendo curso. Todo dia eu te entrego conteúdo para que seja útil para suas viagens. Quer fazer sozinho? Faça sozinho. Quer a nossa ajuda? O link aqui embaixo. Aqui embaixo tem um link para você entrar em contato com a gente e falar o que você quer fazer, qual é o seu sonho de viagem, qual é o seu plano de viagem. Consulte a gente. Eu mesmo vou te falar, olha, isso a gente não consegue te ajudar ou isso, sem dúvidas, nós somos a melhor opção para te fazer economizar tempo e dinheiro. No geral, se inscreva no canal, qualquer dúvida que tiver sobre esse assunto, é só comentar aqui nos comentários desse vídeo ou dos próximos que virão. Até o próximo vídeo.